Olá, amigos do Canal Médico. Hoje vamos trazer outro programa da série Referências Médicas, que todos vocês sabem, são médicos que dentro de suas especialidades são as referências tanto para os colegas quanto para toda a medicina brasileira. Então, hoje está conosco o professor Carlos Alfredo Lobo Jasmin, ortopedista, inclusive já fez vários programas no Canal Médico, mas hoje nós vamos explorar um tema que a gente procurou, né? O Canal Médico tem essa preocupação, porque ele fez uma série de programas que depois ele vai falar, e ele fez essa apresentação que foi muito divulgada, vamos dizer assim, que teve muitas perguntas, e nós vamos fazer programas sobre isso mais tarde, e ele vai falar sobre isso futuramente. O professor Carlos Alfredo Lobo Jasmin, traumatortopedista, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Associação Brasileira de Tornozelo e Pé e membro da Academia AAOS e AAOFAS, alguma coisa americana, que ele vai destrinchar isso aqui hoje para vocês, claro, evidente que só pode ser academias. Ex-presidente da SBOT Rio de Janeiro, que durante a sua permanência houve muita revolução dentro da SBOT, sendo um grande presidente, e que por isso mesmo é reconhecido na sua classe como uma pessoa de alta relevância, inclusive relevância não só dentro da classe, como ele tem a relevância em termos de políticas de saúde. Prazer. Seja bem-vindo ao Canal Médico aí, um grande amigo do Canal Médico, e eu vou começar fazendo perguntas, mas antes você vai fazer alguma consideração. Bem, obrigado a você, Vera, obrigado a todos do Canal Médico pelo convite. É um prazer voltar aqui agora numa situação um pouco diferente, porque entrevistando, nós temos uma posição, entrevistado, nós somos surpreendidos às vezes com algumas perguntas, mas fique à vontade, pode fazê-las à vontade. Apenas esclarecendo, a AOS é a Academia Americana de Ortopedia e Cirurgiões, de Cirurgiões Ortopedistas, e a AOFAS, é a Academia de Ortopedia, de Associação Americana de Ortopedia e do Foot and Ankle, ou seja, de pé e tornozelo. Então, faço parte, a grande maioria dos nossos especialistas no Brasil hoje na ortopedia tem uma vinculação a essas instituições americanas, e a gente também não deixa de cumprir esse papel. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E como você é conhecido mais no meio médico, qual o meio que você usa, o nome? Doutor? Carlos Jasmin. Carlos Jasmin. Então, eu reduzindo, porque vai ser o nome que eu vou usar hoje, doutor Carlos Jasmin, ou doutor Jasmin, né? Jasmin, também isso, pode ser. É conhecido. O doutor Jasmin, ele tem uma abrangência em toda a ortopedia. Ele passa a sabedoria por toda a ortopedia. Mas escolheu como especialidade, então ele é referência em todo o Brasil, referência no Rio de Janeiro, em pé e tornozelo. E no pé ele tem é interessante, tem uma coisa que ele trabalha que todo mundo conhece, que são os joanetes. E isso daí, vocês pensam que não tem que ter muitas cirurgias e tratamentos, porque realmente é uma condição óssea que eu tenho certeza, porque eu tenho colegas que têm problemas de sapato, então, de calçar, né? Então, ele é o médico que dentro da Sociedade de Ortopedia tem a maior referência, não só como um todo na ortopedia, mas
no tornozelo e pé. Então eu tinha que estar falando isso de você antes de eu começar com as perguntas que foram pesquisadas, temas pesquisados no Google, para você hoje falar para a gente sobre eles, porque você trouxe aqui, hoje eu estou te entrevistando, mas você trouxe aqui e entrevistou várias pessoas da grandiosidade que tem o Rio de Janeiro de ortopedista, inclusive presidente de sociedade, falou sobre todas as áreas. Então, hoje vai ser o entrevistado. Então, nós vamos perguntar hoje sobre e aquelas dores de calcanhar comuns, como fascite plantar ou tendão de Aquiles. Será que também podem ser tratadas por uma cirurgia menos invasiva? Ou ainda vale tentar fisioterapia, Jasmin? E outros tratamentos antes? Isso é pergunta do Google. Então, respondendo as perguntas de quem vai ao Google, principalmente quando o assunto é esse. O assunto mais pesquisado com relação ao pé, no calcanhar principalmente, são esses dois pontos. É o que nós chamamos de fascite plantar, que também é popularmente conhecido como esporão de calcânio, né? Que pode ser um esporão plantar, ele fica na região inferior do calcanhar, como pode ser na região posterior, na inserção do tendão de Aquiles lá no nosso osso lá do calcanhar. Essas duas alterações, elas têm geralmente uma alteração de natureza dinâmica. Ela depende de forças que são exercidas sobre esses tecidos moles, ou seja, o tendão, sobre o calcânio lá na inserção dele, ou fáscia que está, originariamente, ele nasce no calcânio e vai em direção aos dedos do pé. O efeito dinâmico disso é que toda vez que nós pisamos, nós estiramos o tendão de Aquiles e estiramos também o fáscia plantar. Esse estiramento, como é uma estrutura composta de microfibras, são várias fibras compondo um tendão, compondo esse fáscia, vez por outra ocorrem rupturas de partes dessas fibras. Isso, enquanto não está tendo reações inflamatórias em torno das rupturas, o paciente caminha, vive a vida inteira sem sentir nada. É comum a gente receber um paciente com uma fratura do calcânio, por exemplo, que se radiografa, tem lá um esporão gigantesco e que nunca reclamou de dor, ele nunca foi ao médico por aquilo. Por quê? Porque foi arrancando e cicatrizava. E a cicatrização desses arrancamentos se dá com a formação óssea. Então, o arranca, forma osso. Arranca, forma osso. Quando vê, tem um bico de osso formado. O esporão é o resultado, a resultante de rupturas consecutivas que ocorrem nessas regiões. O tratamento disso é um tratamento que deve abordar principalmente a parte dinâmica do pé. Tentar buscar um equilíbrio para esse pé. Quando isso não resolve, o tratamento cirúrgico é bastante oportuno. E aí entram as opções, né? Nós temos a opção de fazer um tratamento que a gente chama por via aberta, onde se faz um acesso maior, expõe o osso, expõe o tendão e tira-se aquilo que é excesso no local. Ou a gente faz isso percutâneo. Percutâneo, o cirurgião faz a introdução apenas por um cortezinho de meio centímetro na pele. Ele introduz dispositivos que vão lá junto ao osso e raspam, cortam esse osso, aquilo que é excesso, e reconstroem, reorganizam o pé dessa forma, tirando o esporão, tirando o processo inflamatório. Então, é possível, sim, ser tratado de uma forma ou de outra. Eu, particularmente, opto por tentar levar o paciente ao tratamento e à solução apenas com medidas que equilibram a função do pé. Isso é a minha opção. Aqui nesse momento, ele fala sobre
tentar fisioterapias ou outros tratamentos, esses tratamentos mais conservadores, né? A gente vê, eu agora entendo porque essa pergunta está muito forte no Google, porque quem trabalha em saúde pública, em plantões de UPA, em plantões de base, como eu trabalhei, em hospitais de emergência, normalmente a pessoa chega com esporão, né? É o esporão, ou então aquela dor no pé que não passa, que é a fascite, e é comum. Isso é uma das coisas mais comuns dentro da própria ortopedia. Provavelmente, né? É o sintoma mais apresentado no consultório do especialista de tornozelo e pé. O que são as deformidades? Outra pergunta que eu vou te fazer, porque são perguntas que estão lá como sendo as mais relevantes, né? O que são as deformidades congênitas da mão em crianças e os tipos mais frequentes e por que os pais devem estar atentos logo ao nascimento? Deformidade congênita de mão em crianças. As deformidades mais frequentes são as sindactilias. O que são sindactilias? A criança, ao invés de nascer com os dedos separados, elas nascem com dedos associados, sem a divisão, como se fosse um pé de pato, né? Uhum. Que tem você vê que tem o dedo e aquela expansão de pele que cria como se fosse uma nadadeira para o pato. Essa circunstância é talvez a mais frequente. A outra é o que nós chamamos de polidactilia. A polidactilia que, ao invés de ter 5 dedos, a criança nasce com mais do que 5 dedos. Algumas vezes esses dedos são só na ponta, na extremidade de um desses dedos. Outras vezes o dedo extranumerário, ou seja, o dedo a mais, ele está numa região já na base dos metacarpos, desculpe. Isso é uma lesão bastante frequente. Outra lesão bastante frequente na infância é uma coisa que a gente chama de polegar em gatilho, que é uma alteração nós temos os tendões que mexem que promovem os movimentos de nossas juntas, né? E na mão nós temos uma estrutura que nós médicos denominamos de polia, que é uma espécie de túnel que a natureza criou, por baixo do qual esses tendões escorregam, para que o tendão não fique criando uma corda de violino. Então, se a gente dobrasse o dedo e não tivesse essas polias, nós teríamos o tendão aqui. Uhum. Com a polia, o tendão está acomodado ao longo dos ossos e faz o movimento normal. Essas polias, algumas vezes, elas estão apertadas demais e quando a criança dobra o dedo trava e sente dor quando estica. A lesão mais frequente nisso é o que a gente chama de polegar em gatilho, que é uma lesão comum na criança e que naturalmente ela tende a resolver. Geralmente a criança, quando começa a ter mais movimentos na mão, aquilo inicialmente está travado, mas com o passar do tempo, pouco a pouco aquilo vai soltando e raramente isso tem necessidade de tratamento cirúrgico. Algumas vezes, antigamente nós dizíamos que até os 5 anos isso era tolerado. Depois dos 5 anos, essa criança deveria ser levada à cirurgia. Eu não tenho hoje, como não lido mais com a ortopedia infantil, eu não tenho mais esse time adequadamente estabelecido. Mas acredito que não tenha mudado muito, porque há uma tendência natural que até os 5 anos aquela criança volte a ter o dedo normal. Agora, a sindactilia precisa ser separada, senão a criança não tem... vai viver a vida inteira com o dedo agarrado um no outro, né? Quando é no pé, isso, já que a gente tocou nesse assunto, isso é bom que se toque, que se comente isso. Quando é no pé, não há uma necessidade absoluta de separação dos dedos. É uma cirurgia com um tratamento que é muito mais buscado pela estética do que pela plástica do pé, né? pela o aspecto, a apresentação do pé, do que propriamente pela função.
Nós não dependemos que os dedos estejam separados no pé para que eles exerçam as funções deles básicas. Na mão, não. Na mão, se eu quero coçar, eu preciso do indicador, né? Mas se eu vou colocar um anel, eu preciso que o dedo anular ou anelar, como alguns chamam, esteja isolado para poder calçar o anel aí por diante, né? Interessante. E essa pergunta, quer dizer, a gente viu ali as anomalias principais de pergunta. A fascite e como a gente chama, o esporão, né, que é chamado. É a mesma coisa. Agora, né? Mãozinha, você vê o que as pessoas estão buscando. Então, significa que nós temos, eu imagino, no Brasil, algum número de alterações congênitas, que isso, daqui a pouco eu vou buscar fazer um programa sobre essas possibilidades. Naturalmente, a sociedade deve estar com um levantamento, né? Que deve estar ligado ao SUS. Não, mas numericamente, estatisticamente, aliás, isso é padrão mundial. O que nós temos a mais, algumas vezes, isso eu não sei nem se tem estatísticas a respeito disso. Há uma tendência da gente ter deformidades mais frequentes em determinadas situações. Então, os colegas que atendem, por exemplo, serviços públicos, hospitais onde tem ortopedia infantil, eles veem mais pé torto congênito do que quem faz um consultório privado. Uhum. Como o pé torto congênito é uma alteração que é geralmente associada ao posicionamento dos pés, ao desenvolvimento dos pés intrauterinos, ou seja, lá ocorre a fecundação e as células, o ovo fecundado começa a se multiplicar, e quando começam a se formar os segmentos esqueléticos, nós temos os pés e as pernas acomodadas debaixo das nádegas da criança. É verdade. E essa posição faz com que a criança nasça com o pé, que a gente chama de uma posição equino vário supinado, ou seja, equino vário supinado. Então é como se estivesse olhando para a planta do pé naturalmente. A criança não precisa virar o pé para ver a planta do pé. Isso é uma posição, é uma alteração que é basicamente decorrente de um posicionamento. Tem fator hereditário também interferindo nisso, mas o que a gente vê com muita frequência é a criança que foi gerada dessa forma. Isso é mais frequente em populações, por exemplo, meninas que engravidam cedo, ou que tem um desenvolvimento físico ainda pequeno, então não tem espaço abdominal intrauterino para poder a criança também se acomodar de forma adequada. Isso eu não tenho informações estatísticas disso, mas é muito mais frequente nas populações carentes do que nas populações de classe média, classe alta. Doutor, são esclarecimentos que existem, que estão sendo, vamos dizer, perguntas que existem, esclarecimentos que estão sendo dados aqui no canal, né, que eu acho bacana pra caramba, porque se tá lá a pergunta lá, esse tema é muito pesquisado lá no Google, né? A curiosidade é grande. A curiosidade é grande, né? Agora, outra pergunta. Quem tem hérnia de disco pode treinar? Fazer musculação, corrida, crossfit, pilates? Quais esses exercícios são seguros e quais devem ser evitados? E como periodizar o retorno à atividade física? Quer dizer, se a pessoa de uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Olha que pergunta. Isso o povo está fazendo ginástica, né? Porque você está perguntando tudo quem tem hérnia de disco. Quer dizer, eu acho até que quem quer fazer mais esses musculação, corrida, crossfit, pilates, sou eu.
né? E mais um monte de idosos que tem hérnia de disco, a hérnia vai se fazendo cada vez mais pela idade, não? A maioria, né? Vamos dizer assim, a grande estatística, quando a gente vai já curvando, né? Alterando algumas coisas. Fale sobre isso. Eu diria um pouquinho diferente, velho. Eu diria assim, a hérnia de disco não é um particular da nossa idade. Não? Mas as consequências dessas hérnias de disco podem ser mais frequentes na nossa idade. Eu atendi essa semana um paciente que o histórico dele tem 41 anos, se não me engano, e ele tinha feito uma artrodese de 2 segmentos da coluna lombar, ou seja, L2, acho que L2, L3 e L3, L4. Se estou errado, apenas na altura desse segmento. Isso ele já tinha 3 anos de operado, então ele operou isso aos 38. A hérnia, ela é decorrente de pressões anormais sobre o disco intervertebral. O disco intervertebral, para o leigo, ele é uma espécie de um travesseiro que diminui o impacto de um osso contra o outro. Então, se eu tenho o meu osso pressionando de forma vertical contra o outro osso, eu tenho esse disco pressionado de forma também distribuída. Mas se eu tenho, por alguma razão, algum desvio na minha coluna ou desvio na minha postura, eu posso causar a extrusão do conteúdo desse disco e a formação da hérnia. A extrusão é que, imagine uma bola de encher, que alguém senta em cima, mas antes a gente esticou um lado dela, um pouquinho antes de enchê-la, e ela encheu toda por igual. Mas quando eu faço pressão, aquele lado que estava mais esticado acaba criando uma bolha. É mais ou menos o que acontece numa hérnia de disco. Qual a importância disso para a gente em termos de dor? Essa bolha, quando ela se forma, se ela vai em direção a uma raiz nervosa, que é quem nos dá a sensibilidade, a gente passa a ter dor insuportável no trajeto daquela raiz. Então, isso causa transtornos bastante grandes. Respondendo à pergunta, a hérnia nem sempre é um problema. Se ela for... a grande maioria das hérnias, elas também regridem com o tempo, porque como ela tem um conteúdo líquido, aquele conteúdo líquido pode também ser absorvido e parte da extrusão da bolha que se formou pode recuar e não ter mais efeitos. Então, dentro dessa oportunidade, o indivíduo vai voltar a fazer a sua atividade física corrida, sem problema nenhum. Pilates. Isso, inclusive, é uma coisa talvez mal explicada pelos médicos, porque eu não tenho hérnia. Eu tive uma hérnia que me causou problema, ou eu tenho uma extrusão que está lá na radiografia. Nem sempre a radiografia ou a ressonância, no caso é a ressonância que mostra essa extrusão, nem sempre essa extrusão que está lá na ressonância é a responsável pelo sintoma que eu tenho. Dependendo do sintoma que eu esteja apresentando, aquela hérnia, a presença daquela hérnia não tem valor nenhum em relação ao meu sintoma. Então, isso é uma coisa muito confusa, porque, lamentavelmente, o médico não explica com detalhes, ou não dá detalhes disso, e o paciente cria eu tenho uma hérnia. Eu tenho hérnia em 3... Ou então eles gostam de falar que eles têm artrodese. A artrodese já é um ato médico, né? Não, mas eles gostam de contar que fizeram uma artrodese. Porque a artrodese acaba sendo solução, é um pouco confuso para se entender, mas vamos tentar explicar. Eu tenho uma vértebra sobre a outra e eu não tenho nenhum encaixe dessa vértebra sobre a outra. Nós não, se a gente pegar um esqueleto lá no cemitério, né?
e tentarmos empilhar uma coluna, ela não passa da terceira vértebra uma em cima da outra. Na verdade, é a primeira, a segunda já desajeitada, a terceira não fica em cima, porque elas não têm encaixe uma sobre a outra. Elas não têm ponto de encaixe. Elas só estão apoiadas e direcionadas, elas são guiadas por determinados segmentos ósseos que são responsáveis pela guia de movimento. Então, na coluna cervical, eu tenho essas guias me permitindo fazer isso. Na coluna dorsal, eu tenho as guias me permitindo fazer isso. E na coluna lombar, eu tenho as guias me permitindo fazer isso. Ou seja, para uma eu giro, a outra eu tombo lateralmente, a outra eu faço flexão ou extensão. Uhum. O restante da vértebra, ela está apoiada e sustentada por tecidos moles. Então, se eu tenho uma estrutura que está de alguma forma desorganizada, ou pela minha postura, ou pelo esforço que eu estou fazendo, ou por um movimento que eu tenha feito, eu vou causar problemas nessa hérnia. Eu vou causar compressão dessa hérnia, compressão da raiz, e aí eu tenho uma alteração específica. Você perguntou especificamente sobre fazer exercícios com hérnia de disco, se pode fazer. Aí você explicou que a gente tem momento em que a hérnia melhora. Tem tratamento também de analgésico e tudo mais, né? Que pode melhorar. E o que eu tentei explicar foi que, na verdade, quando você tem essa instabilidade, você passa a ter dor por conta da instabilidade. Se você faz uma atividade física que consiga equilibrar a sua coluna, mesmo na presença de algumas hérnias, isso não é problema. Agora, esse paciente mesmo, especificamente, que eu comentei agora há pouco, ele foi com queixas de dores no pé e também com um relato de que tinha feito artrodese. O problema dele para a consulta comigo foi o pé. Ele foi lá para falar do pé. Mas, ao examiná-lo, ele tinha uma coisa que a gente chama de encurtamento da cadeia muscular posterior. O que é isso? O indivíduo nasce com uma estruturação muscular que toda a musculatura posterior dele está encurtada. Então, ele não consegue sentar-se encaixado na cadeira, ele está sempre escorregado na cadeira, ele não consegue fazer uma flexão do quadril a 90 graus. Esse indivíduo é muito mais propenso a ter hérnias. Não deve fazer exercício até que ele alongue essa musculatura. Então, ao invés de ir para lá para malhar, para fazer exercício com peso, forçando mais ainda essa coluna que está desequilibrada, ele primeiro precisa alongar aquilo para depois fazer. Então, depende muito do contexto que isso esteja envolvido. Isso é um pouco complicado, né? Nessa pergunta gera muitas coisas, né? Quer dizer, primeiro, o olhar de um colega médico que não seja ortopedista, numa atenção básica, reconhecer esse encurtamento. Você sabe disso, que muitas vezes o paciente senta na frente e não manda o paciente levantar, caminhar, e nem fazer os exames necessários, que a gente sabe como hoje está acontecendo. Então, o olhar ao paciente é uma coisa que eu coloco. E segundo, que você falou, quando eu falei, realmente, eu tenho faço muita urodinâmica, tenho muito idoso, mas chega com muito problema de coluna, eu mesmo tenho, e vários outros colegas com uma idade maior. Mas você fala uma coisa certa, que é um reflexo, a maioria, de alguma má postura que foi mais anterior. E então vamos chegar aos meninos que estão hoje nos computadores, né? Esses vão desenvolver, com certeza, anomalias na coluna. Porque quando você falou nisso, vem anterior, é o posicionamento de coluna. E fala alguma coisa, tá até fora do nosso script, mas eu acho que é interessante. Esse comentário foi bom, Vera.
até para que se chame a atenção da população sobre isso. O nosso organismo, quando a gente passa a analisar o equilíbrio ósseo-articular é os ossos e as articulações, com a musculatura que está em volta, comandando esses movimentos, né? Quando a gente avalia isso, a gente entende que o nosso corpo, ao longo dos milhares de anos aí sobre o nosso planeta, ele se adaptou a 3 posições básicas. Nós fomos preparados para ficar em pé, na posição bípede, nós fomos preparados para sentar, e aí, quando se fala sentar, eu estou entendendo o seguinte, a minha posição correta de sentar não é encostado nas costas. A posição correta de sentar é a parte baixa da nossa coluna, o sacro, que tem que ser o nosso apoio contra a cadeira. Para quê? Para que eu tenha liberdade de ação em cima da minha cadeira. Uhum. E a terceira posição para a qual nós nos adaptamos ao longo da nossa história é a posição deitado. Toda vez que eu tento assumir ou impor ao meu corpo uma posição que não seja em pé, sentado ou deitado, eu estou impondo uma coisa que não foi preparada para acontecer. E com isso eu vou ter complicações. Dores na coluna quase que essencialmente são causadas por esse descumprimento dos cuidados com a postura. Uhum. Se a gente evita deitar para ver televisão, evita usar travesseiro alto, evita deitar em sofá, esse chaise longue, né, que todo mundo tem hoje nas suas casas, aquilo para mim eu costumo brincar que quem inventou aquilo deve ser um irmão de ortopedista que estava querendo ganhar dinheiro e passar o paciente para o paciente. Meu marido, e passar o paciente para ele ganhar dinheiro também como ortopedista, porque aquilo é um absurdo, aquilo você fica mal sentado, obrigando a sua coluna. E mal deitado, né? E mal deitado, porque você nem está sentado, nem está deitado. E o que acontece? Quando eu estou sentado aqui, como agora, encaixado na cadeira, eu estou com a minha musculatura dorsal das costas equilibrada com a musculatura anterior. Mas se eu faço isso... eu tenho a minha musculatura dorsal, lá das costas, esticada porque ela está relaxada, enquanto que aqui na frente está encolhida. Aí eu preciso levantar. Não vou equilibrar isso nunca, mas nunca. Depois de horas ali deitado, mas não equilibra nunca. Eu costumo brincar com as pessoas, põem uma cadeira espaldada que tem em torno de 100 graus mais ou menos, e assista a televisão. Mas cansa. Que bom, você vai levantar, vai ao banheiro, vai beber uma água, vai voltar e vai sentar de novo. Mas não fique naquela posição escorregada, porque inevitavelmente você vai ter dor. Ô, doutor Jasmin, muito bom essa, porque as empresas de dono de sofá e disso vão dizer assim, nossa, mas essa é uma realidade. E eu acho que essas coisas são colocadas. E a posição que a gente vê das Índias e dos povos anteriores, a agachada, vamos dizer, até como as Índias faziam, tinha um bebê. Essa posição, que você falou, ficar em pé, ficar sentado, ficar deitado, mas tem essa posição que a gente ainda vê índias no Brasil e no mundo, os povos mais anteriores têm esse posicionamento e com uma tranquilidade se trabalha assim. A gente tem que ter cuidado quando generaliza, e isso que você está fazendo com essa pergunta é generalizar. Não, eu vou explicar por que eu estou dizendo que você está generalizando. Quando você tem uma população indígena, você raramente vai ter uma pessoa dessa acomodada
parada, sentada durante o dia. São pessoas que estão dinâmicas, elas estão, o ritmo de vida delas, na comunidade delas, nunca vai ter um sofá para ficar sentado, nunca vai ter uma cadeira para ficar vendo televisão. E era isso que eu queria saber. A nossa realidade hoje, ela nos impõe uma vida confortável, ou nos oferece uma vida confortável, mas nos impõe vícios que são extremamente ruins, até porque qual é a diferença de mobilidade de uma comunidade indígena para a nossa comunidade hoje? Se a gente comparar o quanto um indígena faz de movimento durante o dia e quanto nós fazemos, nós não chegamos a 30% do que eles faziam. Ah, claro. Então, por mais que eles ficassem em posições que talvez não fossem as mais adequadas ou mais confortáveis, eles compensavam com o ritmo de vida que tinham. Ah, então essa maneira deles, era isso que eu queria saber. Eles agacharem não é uma posição normal. Não é uma coisa. É uma coisa que eles se adaptaram, mas pelo ritmo de vida que eles tinham. É uma forma de ficar sentado. Nós vamos chegar a essa situação daqui a uns anos, daqui talvez alguns milhares de anos, por conta dessa situação. Não, por conta dessa situação, nós vamos ter uma adaptação física da evolução da própria raça, né, da própria espécie humana, que se adaptou a isso que nós estamos vivendo. Mas isso não é uma realidade muito confortável. Você começou a pergunta falando sobre os computadores, né? O computador é um outro problema, né? Porque a pessoa senta e aí aquele vício de maneira de sentar, que ele escorrega e chega para trás, e aí tudo isso está errado. O que mais me assusta hoje são os celulares. Assim, né? Além do pescoço, nenhum polegar foi feito para ficar assim, ó. Você olha um jovem hoje, eles não lidam com celular que não seja assim, ó. O dedo está a 90 graus, o polegar está a 90 graus para poder digitar um celular. As doenças do polegar vão se expandir nos próximos anos em larga escala por conta dos celulares. Porque, a não ser que os teclados de celular sejam abolidos, né? Porque a tendência hoje é que você falando, o próprio celular já digite o que você está falando. Se isso for substituído, ótimo, nós vamos ficar livres desses problemas. Mas hoje nós já estamos encontrando. Tem uma doença da nossa idade, nós somos jovens, né? Estou falando nossa idade, mas nós somos jovens. Que é uma coisa chamada... Jovens idosos. Como é que é? A boa idade. Tem uma alteração que é muito frequente a partir dos 50, 45, 50 anos, que é chamada rizoartrose. A rizoartrose é que o primeiro metacarpo nosso, do metacarpo que é relacionado ao polegar, ele é apoiado em cima de um ossinho pequenininho, e esse ossinho ele só tem apoio, ele não tem muita fixação. E diante da atividade, ou bordadeiras, ou crocheteiras, costureiras e outras atividades que utilizam muito a mão, o dedo, por ficar fletido, a base desse metacarpo começa a deslocar-se dorsalmente e cria um desequilíbrio, um desarranjo, uma falta de alinhamento dessa articulação. Aí é disartrose. Não, é artrose ou rizoartrose. O nome disso, rizoartrose. O nome disso é rizoartrose. Rizoartrose. E é causada... Incapacitante, né? E é incapacitante. Porque eu tenho um amigo, só deixando, que era comandante de avião, que teve, vamos dizer, teve que se aposentar por conta disso. Agora eu estou sabendo qual a razão básica está relacionada a atividades manuais, onde o polegar é muito utilizado em flexão. E isso faz com que a base do metacarpo seja expulsa da articulação. Então ela começa a sair, cria uma artrose, dói horrores,
é uma situação difícil, porque quase tudo nós dependemos do polegar, é o nosso dedo oponente, né? É ele que faz a oposição aos demais. Ele que faz a garra, né? Que nos permite... Que modificou toda a situação do homem. Fazer o pensamento das coisas é o nosso polegar. Se quase tudo que você faz com a mão depende desse dedo. Se você tem uma base do dedo doente, você não consegue fazer quase nada. Você vai pegar uma garrafa, dói. Vai pegar uma caneta, dói. Então, e isso é um risco que esses telefones também estão causando. É um posicionamento, olha que interessante. Estou falando porque eu gosto que você explique. Um pianista, ele toca milhares de horas para ser um expertise, para ser tem outro nome, né? Tá faltando também. Né? Mas vai aparecer sempre. O melhor, né? Para ser um pianista, ele usa todos os dedos. A gente sabe que no homúnculo cerebral é uma ramificação bem maior do que todas, né? Em conexões, mas ele não tem esse problema. A tendência é não ter. Agora, o movimento totalmente diferente que é feito no telefone tem. Por exemplo, o violonista também tem tendência a não ter, porque ele tem os dedos sempre em mobilidade e o polegar está sempre em extensão, né? Está sempre apoiado no braço do violão. E geralmente tem alguns músicos que tocam com o dedo nessa posição, mas como ele está com o dedo sempre entrando e saindo do braço, ele tem um movimento equilibrado disso aí. Raramente tem... Já os meninos ficam assim, o sem dia inteiro num telefone para lá... pontinha, usando... Não, é só isso aqui, ó. O dedo assume uma posição em martelo, que a gente chama isso aqui de posição em martelo, e que fica o tempo todo... Isso as pessoas não sabem. É a diferença justamente entre o que toca, entre o que... ele falou, vamos dizer, o que toca um violão, o que toca uma guitarra, um baixo, o que toca o piano ou um teclado e o que toca o telefoninho. O princípio disso é interessante porque é o mesmo princípio que eu fiz a comparação do indígena com a nossa civilização. O indígena tinha uma atividade constante, perene. O dia inteiro ele estava em atividade. O indígena que era preguiçoso, geralmente a própria comunidade o excluía de alguma forma. Então ele era ativo, geralmente, dentro do seu núcleo. Nós não temos isso. A mesma coisa acontece com o dedo. Se eu tenho um dedo que só é ativo numa situação, se eu tenho alguém que só deita assim, só senta escorregado, ele vai ter desequilíbrio no que é a atividade dele, do que deveria ser a atividade física dele. Então, o mesmo princípio, ele deixa de estender o dedo, e com isso ele passa a ter doenças causadas por essa perda de extensão. Vamos então para outra pergunta, porque a coisa tá boa, né? Por que os idosos têm mais risco de quebrar o quadril? Ora, essa é uma pergunta que é muito importante mesmo, porque os idosos realmente têm problemas de queda, né? Mas o que pode ser feito em casa para evitar esse tipo de fratura? Essa é uma pergunta do leigo extremamente boa. Está nas perguntas do isso é a gente entende que é uma pergunta do leigo uma procura. E é extremamente boa para que seja esclarecido. Primeiro que não é que o idoso porque eu tenho idade, não. Na verdade, é porque todos nós temos uma diminuição da massa óssea ao longo da nossa vida. Essa diminuição da massa óssea, nós estamos, posso dizer, nós somos colegas de turma, 47 anos de formado, né? Fazemos agora. Quando eu comecei lá atrás, há 47 anos atrás, a fratura do colo do fêmur era uma fratura pertinente às pessoas de 55,
60, 65 anos. Era o grande núcleo de fraturas de colo de fêmur que chegavam nessa idade. Raramente chegava um paciente com 70, com 80, 85, até porque as pessoas não viviam tanto. Vivia, mas eram raras as pessoas, não era uma coisa frequente. Essa idade hoje se deslocou para mais tarde. A gente hoje não vê fraturas de colo de fêmur numa pessoa de 55 com a frequência que existia antigamente. Estatisticamente, lá atrás, era o grande volume, era em torno de 55, 60, 65 anos, e hoje esse grande volume está acima dos 80 anos. Então, o que aconteceu para que a população empurrasse essa faixa de incidência para mais tarde? Passamos a ter mais atividade física. Isso é um bom exemplo também por uma outra coisa. Era muito frequente também que essas fraturas ocorressem em dois nichos da população. O primeiro, nicho feminino. Era muito comum a fratura entre mulheres. Por quê? Porque a sua geração, a nossa geração, ainda teve esse prejuízo. As meninas chegavam aos 10, 11 anos, elas diminuíam as atividades físicas da criança, que corria para tudo quanto era lado, e passavam a ser mocinhas, iam aprender as coisas de casa, iam ficar dentro de casa, e poucas mulheres se dedicavam à prática de esporte. Hoje nós invertemos isso. Então, as populações, as gerações que vão nos suceder, elas vão quebrar o colo de fêmur muito mais à frente. Do que hoje em dia. A partir dos 70, 80, 90, mais 80, 90. Porque eu vejo uma longevidade bem grande nos meus atendimentos. Aí eu vejo também uma coisa, Jasmin. Eu penso que além de ter as pessoas estarem fazendo mais exercício e vivendo mais tempo, nós temos, pela própria tecnologia, medicamento, a medicina, colocando essas pessoas vivas por mais tempo. E, inclusive, se a gente observar essa geração, por exemplo, que é do meu pai, que está com 94 anos, foi uma geração que teve um atendimento médico de primeira. Melhorou muito naquela fase. Uma época em que o sistema de saúde público funcionava, que era uma maravilha. Por exemplo, eu fiz meu internato e depois residência no Hospital do Andaraí, depois trabalhei no Hospital Getúlio Vargas durante muito tempo. Então, a gente, naquela época, a gente fazia... a gente via um atendimento muito perfeito, muito ligado ao paciente, né? Coisas que estão mudando hoje em dia, mas então eu vejo uma geração muito... Eu não sei se a nossa geração vai chegar tanto. Pode ser que agora do meu pai chegou 90. Você viu, teve homens que chegaram, famosos que chegaram aos 100, né? Mas a maioria 90. Eu acredito sim que seja na atividade física, no progresso da medicina, essa coisa. Mas então a fratura, o que você quer dizer é que tá mais isso tem uma explicação. É fácil, e por isso eu mencionei a mulher como um nicho que tinha mais frequência disso. O segundo nicho mais frequente lá na época, antes de eu falar sobre a causa disso, eram os homens que haviam se aposentado. O que acontecia também lá no passado é que o homem se aposentava mais cedo, né? Ia para casa aos 50 e poucos anos, ia para um sofá em frente à televisão e ali ficava, me dá um café, me dá não sei o que, nem levantar para beber uma água, muito mal ia ao banheiro, né? E isso fez com que a massa óssea desse indivíduo reduzisse. Vou explicar por que essa massa reduz. Por que a geração nossa, as mulheres ainda sofrem e podem sofrer com a tal da osteoporose?
o fato de não ter feito exercício lá entre os 10, 20 anos é o grande fator determinante disso. Porque a massa óssea nossa, ela é solidificada, ela é sustentada, ela é consubstanciada nessa fase de vida. É mesmo? Então, se nós temos uma atividade boa até os 20 anos, 20 e poucos anos, nós estamos construindo uma estrutura óssea de qualidade. É um engano que a gente ganhe massa óssea depois dessa fase. É raro isso acontecer. O que nós temos é que foram criados parâmetros para que, na idade, aos 20 anos, a massa óssea fosse X, aos 30 anos fosse Y, e isso virou um padrão. E toda vez que o indivíduo equivale essa massa óssea à idade dele, é dito que ele ganhou massa óssea. Mas isso, em verdade, é o inverso que está acontecendo. O que aconteceu foi que você modificou a perda de massa óssea e conseguiu estagnar a sua perda e a idade voltou a ser equivalente. Uhum. Esse é o padrão real da história. Ganhar massa óssea ou manter uma massa óssea depende de 3 fatores que são inabaláveis e que precisam estar 100% do dia associados. O meu osso usa cálcio para fazer o fortalecimento dele. Mas eu preciso de cálcio no nervo, no intestino, em todos os tecidos do nosso corpo. O nosso corpo depende de cálcio. Quando eu não exponho o meu osso a uma necessidade, quando eu não digo que ele tem que se manter fortalecido, os outros tecidos vão lá e, opa, presta um pouquinho, vai lá pegando o cálcio e levando. A perda óssea, a perda de massa óssea, ela é decorrente disso, da falta de atividade física, porque quem determina se o meu osso vai precisar ou não manter um depósito de cálcio XYZ é a atividade física que eu exerço. Principalmente na juventude, e eu te pergunto... E ao longo da vida. E ao longo da vida, a partir dos 20 anos... Atualmente a mãe coloca, por exemplo, meu neto está na natação desde agora. E a gente vai ter que botar cada vez mais exercícios, né? A natação não é um exercício que possa ser direcionado ao ganho de massa óssea. Porque você está dentro d'água, está flutuando. Então você tem menos carga sobre o seu osso. Sei. O que determina o seu ganho de massa óssea é você fazer pressão sobre o seu osso, fazer carga sobre o seu osso. E isso é correr, jogar bola, jogar tênis, jogar qualquer atividade que você faça em pé. Até caminhar você está fazendo karatê, isso. Dançar, você está... Isso, karatê. Toda atividade que você esteja em pé, você está impondo ao seu osso uma solicitação de resistência que vai depender da manutenção do cálcio. Então, quando meu nervo precisar do cálcio e quiser levar o cálcio do osso, o osso vai dizer assim, não dá não, estou precisando dele. E fica lá travado esse cálcio. Esse é o grande segredo que a gente precisa respeitar. Criou-se uma ideia de que você pode tomar comprimidos de cálcio. Mas olha só, por que tem que estar junto? Quando eu faço pressão sobre o meu osso, o meu osso diz, olha, eu preciso ser fortalecido. Aí o meu organismo fala, vamos levar cálcio para dentro do osso. Mas para que eu leve cálcio, eu tenho que ter cálcio abundante circulante no meu sangue. Como é que eu tenho esse cálcio abundante? Vou tomar comprimido de cálcio. Ótimo, é uma forma de eu ter cálcio abundante. Só que, para que esse cálcio seja transportado ao meu osso, eu preciso de uma coisa chamada vitamina D. E a vitamina D, eu posso tomar um caminhão de vitamina D, que se eu não pegar sol, ela entra e sai do nosso organismo pelo mesmo tubo. Sendo assim grosseiro na minha descrição, eu vou comer
tomar o comprimido e ele vai embora no intestino. Porque para que o cálcio, para que a vitamina D seja absorvida ao sangue, eu preciso ter pego o sol, ter me exposto ao sol. Que ela é o fator de levar o cálcio para o osso, né? Então, ela é o carreador. Ela é o carreador. E quanto tempo de sol por dia? Eu diria que em determinadas idades. Me fala de determinadas idades. 15 a 20 minutos de sol por dia já é o suficiente para você ter uma absorção de vitamina D e os melhores razoável. Os melhores horários. Aí a exposição ao sol, ela é recomendado que a gente não passe das 9 horas da manhã, se possível, e que não se vá fazer exercício, não pode fazer de manhã, faça depois das 4 da tarde. Mas que você se expondo ao sol, você tem essa possibilidade. Mas o mais importante disso é que a gente entenda que não adianta eu tomar comprimido de cálcio, não adianta eu tomar comprimido de vitamina D, e não fazer exercício. E também não tomar sol. Sol e exercício. Então, eu tenho que ter atividade física, eu preciso me expor ao sol. Ah, mas o sol cria câncer de pele. É um risco que nós temos. É só também. Mas eu também, o protetor não é bom nisso aí. Momento. Eu preciso me expor ao sol pelo menos 15, 20 minutos. A exposição ao sol, ela é maléfica quando eu exagero nisso. As pessoas que geralmente apresentam lesão de pele com graves consequências são pessoas que se expõem de forma, vamos dizer assim, não muito disciplinada ao sol, né? Paralelamente a isso, tem trabalhos, tem uma colega do Nordeste que há uns 15, 20 anos atrás, apresentou um trabalho extremamente interessante. Ela despertou, né? Eu costumo dizer que nós fomos treinados, quando estudamos para medicina, a ser um questionador de tudo, né? E essa colega, usando esse predicado que nós aprendemos, ela começou a questionar por que a comunidade de pescadores não tem câncer de pele. Pois é. Olha que coisa interessante. O que ela fez? Ela pegou uma comunidade que saía 4 horas da manhã no barco, o sol começava a nascer no horizonte, já queimando o lombo do pescador. Ele voltava para a praia e às 10 horas da manhã estava ele lá vendendo peixe, negociando o peixe dele, 11 horas da manhã. Então ele passou de 5 e meia da manhã até 11 horas exposto ao sol e não tinha câncer de pele. Então a conclusão dela nesse trabalho é o seguinte, eu costumo brincar que nós, seres humanos, somos os animais mais adestráveis do mundo. Porque qualquer coisa que a gente treine 15 dias, nós vamos aprender, vamos repetir dali para frente. E a mesma coisa é a resposta do nosso organismo. Se eu me exponho ao sol dessa forma, meu organismo se preparou para estar exposto ao sol daquela forma. É diferente de eu estar no escritório, janela fechada, sem sol, sem nada, a semana inteira, e sábado e domingo vou para a praia e fico deitado, exposto ao sol. Isso é loucura, isso é viver. Todo excesso é indesejável, né? Tanto excesso para mais quanto excesso para menos. Se eu não me exponho ao sol, quando me exponho, estou sujeito a problemas. Se eu me exponho demais do que eu faço regularmente, eu também estou me expondo a um excesso que está fora do padrão. Esses são princípios que, se as pessoas tivessem um pouco mais de lógica nos seus atos, talvez a gente conseguisse evitar uma série de problemas nisso aí. Talvez, nós vamos falar sobre políticas públicas, isso é uma coisa que precisava ser educado às pessoas. A partir do momento que você educa, as pessoas aprendem e fazem. Então, se isso fosse educado, orientado,
grande parte de problemas que nós temos que atender hoje nos ambulatórios aí seriam eliminados. Até a hora do recreio, que cada criança vai para onde quer e ficam às vezes debaixo das marquises, seriam orientadas àquele a pegar um solzinho naquela. São 10, 15 minutos. E interessante, doutor Jasmin, é que as mães levam essas crianças, elas vão ou para o karatê, ou vão para o balé, ou vão para fazer futebol, normalmente aqui no Brasil, tênis e basquete, você sabe que está muito ligado às alturas e tudo mais, as crianças, aqueles que os pediatras vão acompanhando, mas já eles vão acompanhando. Mas quando chega na puberdade, você vê que os jovens eles têm uma tendência a abandonar esses exercícios, né? Que a mãe diz, parou, porque paguei e tudo parou, quis parar. Isso acontece muito, né? É porque o jovem, eu acho que ele tem mais do que uma criança, ele é o opositor por natureza, um transtorno opositor. O adolescente, então, é o rei da contradição, né? Da contradição. Eu costumo dizer, velho, que a gente tem... que eu acabei de falar do adestramento, né? Ninguém gosta de ter as coisas impostas. É verdade. Né? E o grande problema do adolescente é que se ele passa a primeira infância até os 10 anos, primeira e segunda infância, com os pais muito autoritários, quando chega aos 10, 11 anos, ele quer se tornar livre, ele está se achando o rei da cocada preta. Né? O pai é um chato. Né? Então, essa postura faz com que algumas coisas que às vezes são extremamente necessárias não tenham sido absorvidas como uma necessidade, e sim como uma imposição. Então, se a gente consegue transformar essa imposição numa educação, num prazer, né? Isso muda. É difícil. Eu tenho exemplos em casa. Eu tenho um casal de filhos. Um é atleta de 7 da manhã às 11 da noite, de não estar longe do esporte. Se envolveu com tênis, vive até hoje em cima disso. E a filha, que também teve a mesma educação, não é nem um pouco adepta ao esporte, à atividade. Então, é difícil. A educação foi a mesma. Né? Os colégios foram mesmo. As pessoas têm destinos que assumem de forma aleatória, que muitas vezes a gente não consegue mudar. Mas eu acho que a gente consegue minimizar, pelo menos aumentar o número de pessoas que estejam... No momento que a gente pode estar com eles, que é a infância e a adolescência. Porque depois é como aquele poema do Gibran, vão embora e vão mesmo, cada um... Criam asas e voam. Voam, e são filhos da próprio viver por si mesmo, né? Então nós estamos aqui dentro, você falou do risco dos... quais os sinais que uma criança pode ter de algum problema ortopédico, foi os pés tortos, você falou, né? Até a posição, porque os idosos têm mais risco, você falou que não existe tanto essa coisa do idoso, mas somos... Da qualidade óssea. Da qualidade óssea, né? E como prevenir, outra pergunta, como prevenir que uma entorse de tornozelo, isso foi muito importante, eles perguntaram muito isso. Como prevenir que uma entorse de tornozelo evolua para instabilidade crônica, e quais são as melhores práticas de reabilitação e fortalecimento recomendada por ortopedista e fisioterapeuta? Você vê que existe, em relação à entorse e a luxação, né? As pessoas querem saber, porque o que está acontecendo? Tratamentos diferenciados, é o que eu vejo em cima dessa pergunta. Então, a população também não é... Ela é... Isso tem uma lógica. A entorse de tornozelo é o trauma mais frequente enfrentado pelo homem, pelo ser humano. Torci meu tornozelo. Raramente uma pessoa vai passar pela vida sem ter torcido o seu tornozelo mais de uma vez.
em decorrência dessa frequência e também até decorrente da falta de informações que o médico dispunha anos atrás, o que aconteceu foi que grande parte dessas entorses acabavam sendo desprezadas como se fosse uma lesão mais simples. O problema todo, eu costumo brincar que se a pessoa quiser saber o tamanho de um ligamento que pode causar uma instabilidade, né? Deixar o tornozelo instável, ter que ser operado por causa disso, esse ligamento, o ligamento mais frequentemente lesado no tornozelo e que talvez o maior responsável por cirurgias, ele tem a seguinte dimensão: ele tem um comprimento, ele vai um pouquinho abaixo do tornozelo para frente do pé, de 1,5 centímetro. Então ele tem isso aqui de comprimento. Ele tem a altura de quase 1 centímetro. E tem a espessura de uma lâmina de talharim cozida. Então ele tem 1 milímetro mais ou menos de espessura. Essa estruturinha pequenininha, minúscula, é responsável por nós permanecermos em pé e não nos sentirmos instáveis em cima do nosso pé. Então, é uma microestrutura com uma importância gigantesca. Quando eu sofro uma lesão disso, esse tecido, ele cicatriza se eu cuidar dele. O problema todo é que ele tem tempo de cicatrização. E quando o colega médico atende um paciente desse e diz: foi só uma torção, aí, vou mandar enfaixar seu pé e você daqui a 3 dias pode levar a sua vida. Algumas vezes isso é suficiente, pouquíssimas vezes. A maioria das vezes é um tratamento inadequado. E a consequência é que você acaba tendo uma instabilidade futura. Entendi. Quando essa estabilidade já estabelecida, ela já não tem mais volta, eu não consigo mais fazer com que o ligamento cicatrize, eu posso fazer fortalecimento da musculatura que trava o movimento que aquele ligamento deveria estar travando naturalmente. Toda vez que eu mexo com a minha junta, eu tenho um ligamento que eu chamo de estabilizador estático, ele tem limites e que ele trava lá o meu movimento para não passar do limite. E tem um grupo de estabilizadores, que eu chamo de estabilizadores dinâmicos, que são os músculos que estão ali à volta da articulação e que, quando contraem, ajudam a esse ligamentozinho a complementar a função dele. Então, quando eu tenho uma lesão que eu já não cicatrizo mais meu ligamento, ele já esgarçou, ele já ganhou o comprimento, já está com a estabilidade crônica, eu posso fortalecer esses músculos que deveriam ajudá-lo. Mas tem algumas vezes que isso já não é suficiente. Então, são fases diferentes. O ideal é torcer o tornozelo, que procure um especialista e que ele examine, que ele veja qual é o grau de estabilidade e que determine por pelo menos 3, 4 semanas de imobilização. Nós somos de uma época que a gente tinha cola para colar qualquer coisa, que trazia lá no rótulo assim, tempo de secagem, 3 minutos. Aí a gente sempre é teimoso, ia lá em 2 minutos e 59 e tentava segurar para ver se o negócio estava colado, desmanchava o que você tinha feito, você tinha que recomeçar o processo. Nosso organismo, apesar dos celulares, de tudo essa modernidade que a gente tem, ele vive com as mesmas regras de milhares de anos atrás. Nós dependemos ainda do mesmo tempo de cicatrização para um tecido mole, para um tecido ósseo. Nada fez com que isso fosse mais rápido. Então, a gente tem que respeitar as 3, 4 semanas de cicatrização. São como as leis têm que ser respeitadas. Tem as leis
orgânicas, né? Isso aí. E a gente tem as leis da sociedade, né? Da sociedade. E nós vamos falar sobre isso também, né? Nós estamos agora... atividade física ajuda ou piora? Que eles também fazem muita pergunta. Artrose no joelho, que tem uma certa idade, tem certas doenças que causam, né? E que tipo de exercícios são mais indicados? As pessoas estão querendo saber quais são os exercícios que tem, né? Pelo que desde o início essas perguntas são baseadas mais... Deixa eu... a gente tem que ter cuidado porque você não pode dizer que tudo é tratado da mesma maneira, porque não é. Não é. Eu costumo brincar que se você é casado e dorme na mesma cama com seu marido, os dois estão gripados no mesmo dia, a gripe dele é uma, a sua gripe é outra. Sim. Cada organismo responde de forma diferente à mesma gripe do mesmo dia, do mesmo momento. Então, isso não deve ser entendido que o que é regra para um é regra para outro. Mas tentando explicar isso aí. A artrose, ela é consequência de um desequilíbrio ou do eixo de funcionamento da articulação, ou porque essa articulação começou a ficar instável por alguma razão. Ou uma deformação dessa articulação. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem o joelho arqueado, o que a gente chama de joelho vago, né? A perna é arqueada, assim, os joelhos são arqueados para fora. Essa pessoa, o joelho que deveria estar no eixo da perna, está lá do lado de fora. Ela tem uma incongruência articular porque a articulação está fora do eixo da perna. Se essa pessoa sofreu um trauma, a pessoa está lá com o eixo normal. Sofreu um trauma jogando bola, lesou um ligamento. O joelho começa a trabalhar de forma instável. Isso também gera artrose, da mesma forma que o fato de estar fora do eixo. E o terceiro motivo, eu sofri uma fratura dentro da minha articulação do joelho. E eu tive uma alteração da superfície que desliza sobre o outro osso. Eu também teria uma artrose disso aí. Então a artrose, ela é consequência de alterações específicas. Eu vou agravar isso se eu não cuidar da causa daquilo ali. Então, se eu tenho um joelho arqueado e começo a ter artrose, ou eu faço um tratamento, e aí é cirúrgico, para botar o meu joelho dentro do alinhamento ideal, ou eu vou desenvolver essa artrose. Vou piorar a artrose. Eu tive uma fratura dentro da articulação e a minha superfície articular ficou irregular. Invariavelmente aquilo vai evoluir para uma artrose. E não tem como a gente ir lá na articulação e consertar aquilo depois de que a coisa foi desconcertada. Da mesma forma, eu tenho uma instabilidade na articulação. Aí sim, se eu cuidar da lesão ligamentar, eu posso prevenir essa artrose. Entendi. Agora, eu posso fazer exercício em cima de um joelho com artrose? Depende do estágio dessa artrose, depende de onde esteja a artrose, porque eu posso ter artrose entre o fêmur e a tíbia, como eu posso ter artrose entre o fêmur e a patela, que é a rótula, como posso ter artrose com todas as articulações. Dependendo de onde é essa artrose, eu posso fazer determinados exercícios e não posso fazer outros. Então, seria uma resposta genérica, perigosa, se eu dissesse, não, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Não é dessa forma. A artrose do joelho é uma artrose específica, até porque não é uma articulação encaixada, né? De acordo com cada situação específica. Qual foi a causa e como é o estado dessa articulação. Alerta, então, a população que busca essa pergunta, o médico, quer dizer,
de acordo, fazia a fisioterapia recomendada pelo médico, não pelo fisioterapeuta. Eu acho que o médico, hoje em dia, a gente tem ortopedistas que eles indicam os exercícios, né? Sempre indicou, né? Hoje até indica-se menos. E o fisioterapeuta assume mais do que não deveria assumir. Você está falando uma coisa certa, é porque eu estou falando hoje em dia, porque eu estou num dia de sempre, né? Eu com 72 anos vivo no sempre. Já passei por sempre. Então, realmente, sempre foi o ortopedista dizendo qual é o exercício, porque ele estava sabendo qual era a patologia. Aí hoje, aí vem o ato médico, né? Existe uma introdução, não, você sabe, em todas essas... que a gente também acha que é importante, a equipe médica, mas existe, vamos dizer assim, não precisa ir a ser o médico, eu sei fazer isso. Isso aí eu já escutei várias vezes, até dentro de próprios hospitais, quando você vai saindo, né? Então, e existe essa ausência. Muitas vezes o paciente sai, tem alta hospitalar, operou, isso a gente vê em hospitais públicos muito, operou o joelho, operou qualquer coisa, sai sem a indicação sem adequada orientação. Do follow-up. Esse é um problema que a gente tem porque houve uma proliferação de faculdades, e agora está acontecendo na medicina, mas houve proliferação de faculdade de odontologia, faculdade de direito, foi um boom há uns 30 anos atrás, de fisioterapia, de enfermagem, de farmácia. E isso fez com que as pessoas também formadas não tivessem muita atividade voltada especificamente àquilo que elas foram formadas. E aí você começa a apelar para uma série de coisas. Eu entendo que isso é uma contingência da estruturação que foi feita de proliferação de cursos superiores, que você, em nenhum lugar do mundo tem a quantidade de faculdade de medicina que nós temos. Tem. Dizem, eu não tenho conhecimento exato, que existem mais faculdades de direito no Brasil do que no restante do mundo. Eu acredito que no Brasil... Ou seja, tem mais faculdades de direito dentro do Brasil do que no restante todo do mundo. E que o direito teria que ser uma... Não, isso eu tô até rindo. A mesma coisa é a medicina. Ela tem que ser levada a sério por profissionais que realmente conheçam profundamente uma lei. Que tem informação, né, velho? O grande problema é a falta de informação. Né? Eu digo às pessoas, agora eu vou falar com o pessoal do Canal Médico antes de partir para a tua outra pergunta que eu acho super importante, que eu já sei que vai ser bem longa, né? Eu digo assim, o Canal Médico, se vocês observarem, a gente traz aqui para vocês os melhores dos melhores em todas as especialidades, com, vamos dizer assim, com um selo de qualidade, um selo, uma garantia. Inclusive, nós temos esse selo pelo Google, porque a gente trabalha não só com acadêmicos, com médicos em geral que têm especialidades e vou ter, né? A ideia nossa é trazer também os mais jovens, que a gente vê que são novas lideranças médicas, médicos que venham com uma capacidade que a gente olha e a gente sabe quem é que tem o verdadeiro dom. A gente dá. Eu não dou mais plantão, mas a gente, quando dava um plantão e quando tinha, a gente via quem tem. Eu trabalho ainda em clínica, coordeno uma clínica e eu convido os médicos para trabalhar e eu sei a diferença, eu sei diferenciar esses médicos. Nós vamos falar sobre políticas médicas. Só falei agora do Canal Médico, viu? Que o Canal Médico tem existe essa tarja, nós temos uma tarja que nos foi dada pela própria Google e YouTube como um canal de excelência médica, né? Que está envolvido a OMS, academias e tudo mais. Agora vamos partir, doutor Jasmin, para uma coisa importante. Uma busca muito comum no Google também, claro, é a inteligência artificial. E a pergunta vai substituir os médicos?
E na visão de especialista, qual será o futuro papel do ortopedista? E a IA será um assistente, ou uma concorrente, ou uma ferramenta que permitirá um tratamento mais personalizado? Olha, a pergunta é importante, porque mexe com várias coisas. Eu acho que você tem ela aí. Tem. Se você pode ir olhando para ir respondendo, porque Pergunta extensa. é uma pergunta extensa. Deixa eu colocar algumas coisas. Houve uma confusão na época da pandemia, de que a medicina tenderia a ser uma medicina via televisão, né? Você ligaria um computador, ligaria para o doutor você diria o que está sentindo e ele vai passar a prescrição para você. Naquele momento, aquilo foi dito como mais adequado, porque criou-se o conceito de que o paciente não deveria sair de casa, não deveria se contaminar, correr riscos. Não vamos entrar no mérito da condução da pandemia, porque várias coisas aconteceram ali que a gente tem certeza plena de que foi mal conduzido, de que foi mal orientado e que houve muita má-fé em cima disso aí. Mas esse conceito da teleconsulta foi taxado como a medicina da inteligência artificial. A gente, já lá naquela época, eu era diretor da defesa profissional da Associação Médica Brasileira. Você era diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira. E fui consultado sobre isso e participei de alguns debates a respeito desse assunto. E a gente tem, lá naquela época, a gente tentou mostrar o diferencial disso. A grande vantagem da inteligência artificial são os recursos que ela disponibilizou e vai disponibilizar ao médico para o tratamento do paciente. Por exemplo, eu tenho hoje num telefone programas que eu posso acompanhar se o paciente tomou a insulina dele hoje, se ele tomou o remédio para pressão, porque eu estou acompanhando a pressão dele hoje. Eu tenho a oportunidade de saber se ele está respeitando o exercício que ele precisa fazer. Porque eu consigo, através do telefone dele, se eu conectar o meu telefone ao programa que ele tem lá e ao meu, eu consigo acompanhar esse paciente. Então, esse é o grande ganho que a medicina vai ter com a inteligência artificial. Outros ganhos vieram, por exemplo, o exemplo que comentamos agora há pouco, ainda fora do programa, com relação às imagens, né? A imagem é uma coisa que ela é repetida. Chega um certo ponto que o que ficou fora da repetição são parcelas bastante pequenas. Então, quando eu repito imagens e um computador acompanha essa repetição de imagens com a descrição do que elas trazem de informação, eu dou a esse computador a oportunidade dele sintetizar isso e, diante de uma outra imagem igual àquela, ele dizer, antes mesmo que o doutor diga, ele vai dizer, isso é isso, isso e isso. Imagem é uma coisa muito interessante que a inteligência artificial vai funcionar. Para a nossa ortopedia, eu entendo que a inteligência artificial vai ser assim, um grande ganho no planejamento cirúrgico. E pode ser também um grande ganho no planejamento de acompanhamento de crianças com deformidades de membros inferiores, tal do joelho arqueado, que começa lá desde jovem, o joelho junteira, o joelho tesoura, que todo mundo chama, que é o valgo, também pode ser corrigido, o pé plano lá na infância, todas essas coisas podem ser
informadas a uma IA, uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial estabelecer programas ou fornecer programas ao paciente que facilitem a correção disso. Tem certas coisas que precisam de alterações, de correções mecânicas. Então, por exemplo, um joelho arqueado ou um joelho de junteira, eu preciso que ao longo do crescimento a gente imponha a essa articulação uma mudança de eixo. Se eu fizer isso de forma adequada, eu consigo corrigir e prevenir essa deformidade mais à frente. Então, essas coisas todas são passíveis da inteligência artificial interferir. O que não é passível é a gente entender que eu vou ligar o chat GPT e vou perguntar uma coisa sobre uma dor e o chat GPT vai me responder e eu vou saber o que é. Até porque a medicina, ela é a ciência que aborda a observação física, a escuta de uma queixa, a escuta de sintomas, de regiões do corpo, de sons do corpo, né? E, ao mesmo tempo, ela depende diretamente do manuseio do paciente. Eu preciso pôr a mão no paciente. Nós aprendemos, principalmente nossa geração, aprendeu a identificar as coisas de olho fechado. Eu ponho a mão, eu sei o que eu tenho. Pois é. Isso é muito interessante que você está falando agora, porque nós estamos usando na medicina, ela foi feita realmente, a gente usa todos os sentidos, né? Vamos dizer, quase todos, né? Talvez o paladar. Até o paladar, porque quando você cheira alguma coisa, você automaticamente percebe alterações no seu paladar. O paciente urêmico a gente sabe, o paciente cetônico a gente sabe. E então a gente chega, sabe direitinho dentro de uma enfermaria, dentro de um quarto. Eu tenho uma história de uma situação. Está até bastante ruim, porque eu estava num voo para São Paulo. Só um instante falar para as pessoas, paciente cetônico é aquele paciente diabético que tem um cheiro de maçã, né? Então a gente sente mais ou menos aquela maçã meia passada, né? E a gente sabe que é o paciente. Eu ia comentar justamente isso. Eu estava num voo para São Paulo, sentado na primeira fileira das cadeiras à direita, a primeira cadeira do corredor, e passou por mim um indivíduo em direção ao banheiro, grande, obeso, de paletó, e foi para a porta do banheiro, abriu a porta abriu-se bruscamente, ele meio que se equilibrou em torno dela, entrou, fechou a porta. E a gente, médico, tem um péssimo hábito que é examinar tudo, né? A gente olha examinando, né? E aí aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei esperando ali, nada dele abrir, nada nele. De repente abriu a porta e conforme ele empurrou a porta, ele rodou e caiu naquele espaço onde fica ali os comissários, né? A nossa resposta automática é se levantar rapidamente, soltei cinto e fui para atender o indivíduo. Já tinha sentido o cheiro, né? E quando cheguei nele, 2 aromas foram imediatos. O cetônico. E o segundo, ele estava com um aroma de quem havia bebido bebida alcoólica. Nossa. Um coma diabético. Hipoglicêmico. E ele apagou. Ele apagou. E que é comum, né? Em voos, né? Em avião. Não, e aí foi uma correria. E o que eu vou dar a ele num voo Rio-São Paulo? O que você vai dar? Não tinha açúcar disponível. Aí a solução... eu perguntei, você tem alguma bala? Aí ela virou e falou assim, eu tenho pastilha, garoto. Ela pegou 2 tabletes daquele, eu peguei um troço pesado que encontrei pela frente na hora, abri a boca, pus aqui, abri entre o lábio, né? Coloquei aquilo em contato com o lábio aqui,
2 minutos depois ele estava assim. É assim mesmo. Quando a gente está no hospital, a gente bota um soro com glicose. Esse tipo de coisa, porque a gente aprende a cheirar tudo. Nós examinamos 100% do tempo, né? Gente, nós estamos falando tudo isso porque, para falar, um resumo, médico tem que ver o paciente, tocar o paciente, falar com o paciente, conhecer o paciente, examinar o paciente. Por isso a telemedicina não tem lugar. E a telemedicina não tem. Não tem lugar. Você pode usar para psicologia. A telemedicina funciona. Imagina o seguinte. Mas eu acho que não pode, né? Eu tenho colegas ortopedistas que estão no interior, desculpem, do Amazonas. Ocorre um trauma lá numa pessoa, ele sem muito recurso, ou até um clínico que esteja lá, e ele precisa ter soluções para aquilo ali. Sim, ele entra num computador, num telefone, fala com alguém daqui que diz, você tem que fazer isso. Isso é uma telemedicina útil. Útil. Isso a inteligência artificial está fazendo. Eu sei que está fazendo. Mas eu vejo assim, para os médicos, eu acho que é importante mais para o acompanhamento. Assim, no pós-operatório, no pós-atendimento, tá falando com um paciente depois, para ver 1, 2, às vezes tem doença que tem que ver daqui a 1 mês, daí 2 meses, mas cada médico, né? E cada clínica. E nós agora vamos passar para uma coisa muito importante, e que é... Eu acho que a gente vai até responder as 2 perguntas numa só. De saúde atuais no Brasil e no mundo. E a outra, né, que vai vir seguida, né? Eu acho que ele vai... Porque o doutor Carlos Alfredo já teve cargos políticos super importantes no Ministério da Saúde. E, então, ele vai nos responder. Estamos observando um envelhecimento populacional global, em escala mundial. No Google, vemos um enorme interesse de busca pelo custo das próteses de quadril e fila de espera para cirurgia de joelho. Está aí no hospital, em todos os hospitais. Existe o sistema, que é o CISREG, mas que funciona assim. Eu tenho sempre feito essa crítica. Ele tem que estar funcionando a ponto na hora que o paciente chegar lá, ele não tenha que voltar para o atendimento básico porque os exames não estejam prontos. Ali na ponta, na hora a ponta aqui está o paciente, mas eu digo a ponta da resolução, às vezes pega esse paciente e manda de volta. O paciente perdeu 3, não está mais com os exames em dia. Então tem que ser como o paciente vai fazer, está esperando o coração, está esperando, tá internado, esperando alguma transplante, que os exames são feitos às pressas, tá apto a receber. Mas eu vejo essa reclamação dos pacientes, inclusive hoje dentro dos planos de saúde, que antigamente isso era só na fila do SUS, agora está nos planos de saúde. Plano de saúde, tem que espera para operar. Paciente eu recebi um paciente que veio fazer um exame de urodinâmica comigo, mas a minha cirurgia, meus exames estão todos prontos, agora eu estou fazendo esse exame e marcaram a minha cirurgia, aí eu já vou perder meu exame de sangue, sabe? Então, é essa bagunça que tá. Então, quero que essa nossa última pergunta, que vai desde as políticas de saúde até tudo que acontece nessas filas do SUS e hoje também dos convênios, os planos de saúde. É bom que se saiba, né? Doutor Carlos Alfredo, que já foi diretor dentro do Ministério da Saúde, cargos e conhece tudo de saúde, eu gostaria de dar a palavra para o senhor. Doutora, isso é um problema, né? Nós temos vários sistemas de saúde públicos no mundo. Nenhum deles é 100% perfeito. Nenhum. Falam muito bem do serviço italiano. Há uma tendência que seja muito bem efetivo. O espanhol também.
português já é um problema, o canadense é um problema, e é um problema por várias razões. Aqui é a razão que é geral para todos eles é o alto custo da nossa profissão. Não do médico, que sempre é atrelado quando se fala em saúde, falar porque o custo médico é muito alto. O médico não custa, se hoje a gente observar quanto ganha um profissional para trabalhar, para fazer o procedimento dele, salvar vidas, etc, 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 o valor é extremamente baixo. Nos planos de saúde hoje, então, os valores estão ficando vergonhosos. Mas o grande problema do custo de saúde é o custo da modernização dos atendimentos, né? Quanto mais você evolui em termos de qualidade de atendimento, qualidade que eu digo de inovações, de próteses novas, você está evoluindo com um custo de investimento em cima disso. E aí entra o segundo problema, que é o fato de que, lamentavelmente, a saúde não tem uma prioridade evitando-se lucros em cima disso. Então, o que nós temos hoje é que o indivíduo desenvolve um microfone XYZ e ele vai cobrar 10 vezes o valor do outro microfone que era só XY, porque ele disse que o microfone dele é muito especial e que não é às vezes tão especial. Daqui a 5 anos a gente enxerga que ele tinha a mesma qualidade do outro. Esse é um segundo problema. E o terceiro problema é o que nós enfrentamos no nosso Brasil. Lamentavelmente, e aí é uma crítica genérica a todas as políticas, eu não estou aqui mencionando nenhum partido. Aliás, eu vou citar de novo uma frase que eu já falei que hoje, fora do ar, essa frase é atribuída ao George Orwell, que diz o seguinte, que não é uma questão de você viver entre esquerda e de direita, é uma questão de você viver entre um autoritarismo e uma legalidade. Quando eu vivo dentro da legalidade, eu elimino a corrupção, elimino os desvios de recursos e eu consigo ter o mesmo serviço fornecido de forma excelente, porque não faltam recursos para isso. Vou citar um fato. Nós temos hoje, no estado do Rio de Janeiro, cerca de 1.300 propriedades do governo federal sem utilização. Presta atenção. Não é uma propriedade, uma casa. Entre essas propriedades, tem prédios de 12 andares, com cada andar tendo 2.000 metros quadrados de área. Então, são prédios que têm 24.000 metros quadrados fechados. É mesmo? Mais de 1.300 imóveis. Por que eu estou dizendo disso? Quero saber. Porque, olha só, esse dinheiro foi destinado para a compra disso. Existe um dinheiro que está sendo destinado para mal e porcamente suportar isso em pé ainda, já que não está funcionando nada. Mas esses prédios, essa coisa... Não estão sendo utilizados. Mas são da época do antigo governo federal? Não, isso vem ao longo... de várias épocas, de vários governos. Vem ao longo dos anos. Vem 30... Vem ao longo dos anos. Revolução. Ao longo dos anos. Tá. Então, isso é um absurdo. Significa dizer que nós temos uma gestão do que é público de má qualidade. E a gestão só é de má qualidade porque nós não temos legalidade. A partir do momento que eu tenho legalidade, eu não tenho isso que você citou na sua pergunta. Porque acontece, por exemplo, no serviço de saúde canadense. Se você chegar num serviço público canadense com uma lesão do seu joelho,
e o médico identificar que você tem que botar uma prótese no seu joelho, ele vai dizer para você o seguinte, ó, o senhor está levando aqui um pedido de exame, que o senhor vai fazer, nós estamos hoje, dia 30 de outubro de 2025, e ele diz o seguinte para o paciente, o senhor vai fazer esse exame no dia 30 de setembro de 2027. Faz todos os exames, vai no cardiologista tal, no dia 5 de outubro de 2027, faz o seu exame e no dia 30 de outubro de 2027 você se apresente ao hospital tal porque você vai ser operado. Tudo update, tudo certo. Tudo certo. Ninguém tem dúvida do que vai acontecer. Porque o dinheiro, o recurso é pouco, na verdade o recurso é muito, mas a demanda é muito grande, então isso precisa ser adequado para que o poder público consiga administrar esse dinheiro. Mas o dinheiro está lá e ninguém tem dúvida de que vai ser atendido. O problema no Brasil é que se faz de conta. Então eu faço de conta que te atendi, porque te botei no sistema, você está no sistema que você já atendeu, você já passou pela consulta, o médico já até te deu o pedido de exame, mas eu não consegui fazer o exame. Pô, mas isso é um outro problema. Isso não é um outro problema, isso é contingência. Contingência. Então esse é o grande problema que o Brasil enfrenta. Nós não temos uma gestão que seja razoável. E por não ter uma gestão razoável, eu começo a viver na ilegalidade e a ilegalidade se expande. E aí vai para todos os níveis, porque eu passo a ter o indivíduo que é o atravessador de material para um hospital público, eu passo a ter o indivíduo que passa a ser o dono da cocada preta e manda em 2, 3 hospitais, apesar dele não ter nenhuma direção em nenhum desses 3 hospitais. Essa ilegalidade pega aquilo que já não é bom e transforma numa coisa de péssima condição. Esse é o grande problema que nós enfrentamos de saúde pública no Brasil. E aí responde a última pergunta, que é sobre prótese de joelho, a espera de uma prótese. Em países, em Portugal, você não tem uma situação muito diferente. Você leva 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma prótese, mas leva 1 ano e meio. E você sabe que daqui a 1 ano e meio você vai ser operado. No Canadá, você sabe a data que você vai se internar. Então, você não tem dúvida. Tenho certeza que esses sistemas que funcionam também levam em conta, com certeza, não a prioridade dos pacientes, porque quando você diz assim, você vai operar ano que vem, mas tem paciente, tem coisas que são prioridade, idade é prioridade, né? Deficiência física é prioridade, sempre foi, né? Existem protocolos, Vera. Pois é, e aqui a gente não vê essa necessidade. Essa bagunça que nós vivemos, isso é uma bagunça. Ela cada vez gera mais bagunça, né? Porque por que nós temos 6 hospitais federais no Rio de Janeiro? Nós temos 6 hospitais federais, tem alguns hospitais escola, tem institutos que são 3, né? O Instituto do Coração, o Instituto de Cardiologia, o Instituto de Ortopedia. E tem o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer. Então, o Hospital do Câncer, Cardiologia e Ortopedia, são os 3. Nós temos 3 institutos, 6 hospitais federais. Ainda tem Instituto de Ginecologia. Mas aí são institutos que não são federais. Não são federais. Não são federais. Esses institutos, esses hospitais federais, esses institutos, eles são instituições do governo federal. Mas o Instituto de Cardiologia, o Instituto de Ginecologia da UFRJ é governo federal. Não, mas aí está ligado à universidade. É uma outra situação. Sim, ainda tem mais ainda tem isso. Porque, olha só, isso que eu estou falando, os 6 hospitais federais estão sob a égide do Ministério da Saúde.
os institutos estão à meia boca. Eles respondem um pouco ao Ministério da Saúde, mas respondem ao Ministério do Planejamento. E de Educação. E a educação são as escolas federais. O que está ligado às escolas federais. Então, olha toda vez que você começa a espalhar, ou a botar muito chefe, né? Tribo que tem muito chefe acaba não funcionando. Desgovernado, trem, Desgovernado. Né? Essa é a nossa realidade. Esses 6 hospitais federais que eu falei, que foi o motivo de eu começar o assunto, só existem no Rio de Janeiro. Sabia disso? Sei, claro. Não existe outro estado na federação que tenha hospital federal. Teoricamente, esses hospitais deveriam atender exclusivamente a federação. O que é atender a federação? É você ter problemas em Manaus que não tem quem trate, e esse indivíduo é trazido ao Rio de Janeiro e seria operado dentro de um instituto, dentro de um hospital dos servidores, por exemplo, porque teria-se no centro, no Rio de Janeiro, uma cúpula da medicina brasileira que atenderia essa população, mas com problemas de grandeza, em termos de gravidade, muito mais grave, né? Esse seria o foco. Aí nós não temos isso. Viraram hospitais que atendem o Rio de Janeiro. Mas quem manda nesses hospitais? Ora é o governo estadual, ora é o governo federal, ora é o governo municipal. Quando você muda isso de um para o outro, se tinha bagunça, isso virou até porque festa da Mãe Joana. Até porque se a gente pensar na venerança, no deputado estadual, no deputado federal, chegar ao Senado, você vai ver que todos interferem, todos se valem disso. Todos se valem disso. Todos utilizam-se disso. E quem não consegue utilizar isso? A população. Então, o que nós precisamos hoje, essencialmente, é pôr ordem nessa bagunça, vamos dizer assim. A política pública, o país não tem recursos para criar uma medicina de alto nível. A medicina é tão difícil que até mesmo os serviços públicos, você falou dos planos de saúde, eles não conseguem manter um fluxo normal, começa a conter. Esse negócio de não poder operar agora é porque ele não tem recurso contábil para poder fazer aquela prótese naquele mês. Aí ele empurra para o mês seguinte. Essa é a prática usual. Então, essa dificuldade que a gente tem no geral, ela também é suportada pelo governo federal, municipal, estadual. O que não pode é você ter o recurso que já não é muito grande, diluído para outras finalidades, né? Com outros interesses, com subornos, com corrupções, e aí vai embora. O que nós temos hoje é isso. E o SUS foi estruturado para funcionar perfeitamente, né? E ainda é uma opção, porque você vê perfeito em alguns lugares. O nosso SUS é uma... Mas tem estados e prefeituras que estão fazendo direitinho. O nosso SUS, ele é um serviço público de excelente qualidade. Só precisa que os recursos não sejam desviados. É verdade, porque a formação dele, a estruturação dele é certo. É aquilo que eu falei. Não pode o paciente chegar lá e ter que voltar. Porque, eu atendi uma paciente, aliás, amiga da paciente, ela foi uma paciente que veio fazer uma urodinâmica comigo e veio com uma amiga. Ela falou, minha amiga está hospedada na minha casa, mora no Maranhão e veio para fazer a cirurgia. E era uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia simples, né? Porque sling, né? A suspensão de bexiga.
e fazer períneo, né? Ela pega e diz para a paciente que, como é que se diz? Fala para a paciente. Eu perguntei para ela, né? Aí ela disse: não, eu estou aqui há mais ou menos um mês, mas eu estou esperando para. Meus exames estão prontos. Digo, mas inclusive com aquele último que a gente faz, que é o risco cirúrgico, mas a minha médica está de férias. Eu falei: você veio, tua médica agora eu vou ter que ficar. Minha cirurgia, tô com o número aqui do CISREG, só vai sair quando minha médica voltar de férias. Eu fiquei assim olhando, falei: quando sua médica. Só fiquei assim com a cabeça: quando sua médica voltar de férias. Olha que absurdo. É isso. Mas olha, nós conversamos muito porque a gente tem esse engajamento de querer fazer a coisa certa. Acho que toda pessoa que tem esse engajamento, eu acho que a gente, por ser amigo e da mesma época, a gente viu toda a mudança, participou de tudo, então a gente quer mudar. O importante é querer mudar, é fazer parte de um jogo que hoje eu sei que a população está muito mais conscientizada de tudo, porque hoje não é... Quem fala com a população, apesar de ter os problemas do dedinho, são os aparelhos. São os aparelhos, é a rede social, e através da rede vão ficar todos de dedinho doente, mas vão ficar pelo menos informados. E o povo informado é nesse momento que, informado, eles possam fazer a mudança que a gente espera que haja, né, gente? Então, professor... Jasmin, eu tenho um agradecimento imenso de você estar aqui, da gente ter conversado hoje. Foi super importante, eu acho que as pessoas gostaram, né? Porque eles são buscas que eles fazem, quer dizer, nós estamos respondendo a uma série de perguntas, de buscas que eles fazem na ortopedia através olha aí, a IA funcionando, né? Então, gente, eu aprendi já que vocês têm que curtir o canal médico, ou seja, o curtir é colocar aquele dedinho para cima ou para baixo, né? Porque isso tem alguma coisa a ver com algoritmo, né? Que entende que a gente, né? Que as pessoas gostam, né? Comentar. Vocês comentem o que vocês acham e o que vocês querem que o canal médico faça. Logo nós vamos ter membros do canal médico que vão escolher temas e nós vamos fazer os temas que eles vão escolher, tá? E ative o sininho, que o sininho parece que avisa que tem novos programas. Eu vivo aprendendo isso porque isso é a forma... A nossa faixa... Teve que se adaptar a isso, né? Pois é. Aí, então, eu peço e agradeço a vocês a terem participado com a gente, porque nessa vocês participaram, sim. Nós respondemos as perguntas de vocês, não é? Eu te agradeço aí o convite. Como eu disse no início, é a primeira vez que eu venho como entrevistado e não como entrevistador, né? As outras vezes nós trouxemos pessoas que eram destaque dentro desse leque gigantesco que é a ortopedia. É uma especialidade ampla, são duas, né? Ortopedia e traumatologia, então são duas áreas bastante grandes. E a gente falou, e hoje responder aquilo que ainda ficou de dúvida foi uma coisa muito boa. Então, agradeço a vocês, agradeço ao público. Volto a falar o Papo Firme lá, se gostou, bota o Papo Firme, se não deixe de acionar o sininho, porque isso faz parte da comunicação do canal com vocês e, ao mesmo tempo, do prazer de a gente poder ajudá-los mais à frente, né? Obrigado a vocês. Obrigado mesmo.